Primeiramente, muito bom dia. Espero que você esteja bem. Espero que a sua semana tenha sido extremamente abençoada. Hoje a gente vai dar seguimento nessa série aí que a gente tem feito sobre o livro de Provérbios. Então a gente está no capítulo 11. Se você é novo, está vindo aí pela recomendação do algoritmo, por outra rede social, já entra na playlist onde a gente está destrinchando Provérbios, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, e hoje a gente está no capítulo 11. Show? Então bora lá, direto ao ponto, no capítulo 11. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Douglas, o que significa isso? Todo aquele que tiver má intenção, fazer injustiça já é abominação para Deus. Se você faz uma injustiça, já é abominação para Deus. Não importa qual nível que seja. Se você faz injustiça, para Deus já é abominação. Mas o peso justo é o seu prazer. Então Deus ele se alegra da justiça. 2. E vindo a soberba, virá também a afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Douglas, o que significa isso? Todas as vezes que você vê uma pessoa soberba, pode ter certeza que vai vir a afronta dela. Todos os casos. Se você vê uma pessoa soberba, dela você já pode esperar que vai vir uma afronta. Isso é certeza. Mas, com os humildes está a sabedoria. Então, se você vê uma pessoa muito humilde, você sabe que ela é portadora de sabedoria. 3. A sinceridade dos íntegros o guiará, mas a perversidade dos aleivosos, o que seria essa palavra? Seria falsos, os destruirá. Explica para mim, Douglas, esse versículo aqui. Deixa eu só. Se você andar em sinceridade, isso vai guiar os seus caminhos para que você tenha um caminho seguro. Agora, a perversidade das pessoas que são falsas destruirá elas. Isso também mostra, tá, que uma pessoa que é falsa, ela tem perversidade. Então, se você vê uma pessoa que é falsa, e você já identificou isso nela, saiba que ela é uma pessoa que tem perversidade. E se ela guiar nesse caminho, vai vir logo a destruição. 4. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O que significa isso, Douglas? De nada aproveitam as riquezas no dia da ira. Se você está irado, com raiva, vai adiantar alguma coisa as suas riquezas? Aí você pode falar assim, óbvio que vai me adiantar, porque eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, vou gastar, vou fazer tal coisa. Não tem proveito. Não tem proveito. Você só está alimentando o ego, você não vai estar lidando com a sua dificuldade e nem procurando uma solução. Você só vai estar se cercando de coisas materiais para muitas vezes resolver um problema emocional. Dito isso, continuando aqui, ó. Mas a justiça livra da morte. Então, se você é uma pessoa justa, cara, em muitos casos dentro da sua vida, pô, aconteceu tal coisa lá, você ficou sabendo e você foi justo, isso vai preservar você em vida. Então é muito bom que você seja uma pessoa justa, porque isso também é sinônimo de vida. Se você é uma pessoa justa, você anda com o quê? Com a verdade. Você anda com aquilo que é reto. Você andando nesses caminhos, o que virá sobre você? Morte? Não, não virá. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. Então, se você for justo, certo? A justiça, você tem que ser sincero e ter
justiça no seu coração, você vai andar por um caminho reto. Você percebe que, se você for sincero e você não tiver justiça, você muitas vezes pode ir por um caminho que não é reto. Então não basta você querer falar tudo que está no seu coração. Você tem que ter justiça naquilo que você fala. E isso vai endireitar o seu caminho. Mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. Então você vê uma pessoa falsa, como eu disse antes, ela já tem perversidade no coração dela. E aqui repete, ela vai cair. Não fica preocupado com isso. Não fica preocupado com isso. Isso é lei que Deus estabeleceu. Leis universais. Aquilo que você planta, você colhe. Simples. A justiça dos virtuosos o livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os ímpios. Douglas, o que é uma pessoa que é virtuosa, que tem virtudes, que tem qualidades? Então, de novo, a palavra aqui é o quê? Justiça. Se você é uma pessoa virtuosa, você tem que ter justiça. E isso vai livrar os seus caminhos. A justiça sempre vai fazer com que você ande caminhos retos. Uma pessoa que não dorme, muitas vezes, é porque ela tem muitas preocupações e ela sabe que ela não foi justa dentro do julgamento dela. Ou de alguma ação que ela fez não foi coerente. Logo, isso pesa no sono dela. Se ela pega e mantém a justiça, se você é uma pessoa que mantém a justiça dentro da sua vida, cara, você vai dormir tranquilo. De tudo você vai ser livrado. Mas, na sua perversidade, de novo, se você é uma pessoa perversa, você vai ser apanhado. Na sua perversidade serão apanhados os inimigos. Então, quando você praticar a perversidade, cara, você vai ser pego. Não tem como. 7. Morrendo um homem perverso, perecerá sua esperança, e acabar-se-á a expectação de riquezas. O que significa isso, Douglas? Coloca aqui no português que eu vou, para mim entender melhor isso. Quando uma pessoa perversa morre, acabou as esperanças. E a expectativa que ela tinha das riquezas dela também acaba. Tá, mas o que quer dizer isso? Não coloca a expectativa da sua vida nas suas riquezas. Se você acha que você tendo riquezas vai te livrar da morte, não vai, cara. Principalmente de uma pessoa aqui que está falando de perversa. Se uma pessoa é perversa e ela acha que ela tendo dinheiro, riquezas, isso vai livrar ela, ela está completamente errada. Não vai livrar. E a expectativa dela em cima das riquezas dela não vai adiantar nada. Morreu, morreu, você já está no outro plano. E aí, o que serviu? O que serviu? Você sendo perversa, acumulando riquezas e achando que as suas riquezas vão livrar você da morte. Não tem como. 8. O justo é libertado na angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Douglas, o que significa isso daqui? Você que é justo é libertado no momento da sua angústia. Só que aquele que cometeu injustiça para com a sua vida, ele tomará esse lugar na angústia. Como assim, Douglas? De novo, vamos lá. Você está numa seguinte situação. Uma pessoa chegou e fez uma injustiça com você. E você é uma pessoa justa. Quando você entrar naquela fase da angústia, Deus olhará para você. E aquela pessoa que fez essa injustiça com você tomará o seu lugar de sentir angústia. Substituição. Ah, Douglas, mas já aconteceu isso, eu estou vivendo isso, uma pessoa fez uma injustiça comigo, eu estou levando isso até agora. Confia no Senhor. De todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E Ele o livrará. Continuando aqui. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos
se libertam pelo conhecimento. Então, toda aquela pessoa que é hipócrita, ela tem a capacidade de destruir uma pessoa por aquilo que ela fala. Mas os justos se libertam pelo conhecimento. Como assim os justos se libertam pelo seu conhecimento? Se você encontrar uma pessoa hipócrita querendo destruir você, se você tiver conhecimento, você se livra disso. Certo? Douglas, por quê? Porque existe outro versículo também, que está escrito em Provérbios, que o tolo, ele não sabe responder perguntas. Se você confronta um tolo, ele ficará irritado. Irritado. Então, quando uma pessoa vem de hipocrisia com você, faça a pergunta. Use do seu conhecimento. Isso te livrará. Agora, se você não tiver conhecimento, da boca do hipócrita, ele pode destruir você. 10. No bem dos justos exalta a cidade, e perecendo os ímpios a júbilo. No bem dos justos exalta a cidade, e perecendo os ímpios a júbilo. Então, se você percebe que uma cidade ela está sofrendo uma opressão, é porque muitas vezes os ímpios eles estão no comando, até mesmo no país. Mas quando os justos naquela cidade eles se levantam, a cidade ela prospera. E óbvio, todos os moradores. Isso daqui é sobre governo. Resumindo, isso daqui é sobre governo. Se uma pessoa que tem índole governa uma cidade, a cidade será exaltada. As pessoas da cidade exaltarão. Mas se tem uma pessoa perversa no comando, ela vai sofrer uma opressão muito grande. Quando essa pessoa sair do poder, haverá júbilo. 11. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. De novo, é sobre governo. Pela bênção dos homens de bem. Se uma cidade, se um país, ela procede no governo dela, pessoas de bem, a cidade vai ser exaltada. O que seria uma cidade sendo exaltada? Ela vira referência. Eu falo, nossa, aquela cidade é muito boa. Com certeza você já ouviu falar em alguns lugares aí que fala assim, pô, Balneário de Camboriú é muito bom. Tal lugar é tão bom. Por que isso? Mas ela está abaixo de um comando de pessoas boas, que procuram coisas boas. Então ela é exaltada por isso. Quando está sob o comando de pessoas perversas, rapidamente a cidade ela é derrubada. 12. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Então, se você vê, fica fazendo piadinha com o seu próximo, vê o seu próximo numa situação muito ruim e você dá risada, cara, toma cuidado. Toma cuidado. Você é só falta de entendimento. Douglas, por que eu sou falta de entendimento por caçoar do meu próximo de uma situação que aconteceu com ele? Porque isso pode sobrevir sobre você. Só por isso. Falta entendimento para você entender o que acontece com o meu próximo e eu lanço risada, condenação ou alguma coisa, sempre volta para você. Então você é falta de entendimento quando você lida com essa situação. O justo, ele permanece o quê? Ó, calado. Então, se você, mas o homem entendido, se mantém calado. Por quê? Porque ele sabe que tudo aquilo que ele sai pela boca dele vem de juízo condenatório. Ok? Então, todas as vezes que você vê uma pessoa se ferrando, não vai lá para falar alguma coisa, não dá risada, porque isso pode acontecer com você. Se você tem entendimento, você fica calado, porque você sabe que quando você liberar algo sobre a vida de uma pessoa, você está fadado a isso retornar para você. 13. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém em oculto. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado. Cuidado com o que, Douglas?
Se você revela um segredo para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa contou um segredo para você e você sai falando para todo mundo, você é mexeriqueiro. Agora, se a pessoa tem uma índole justa, uma pessoa conta o segredo e fica oculto. É básico. Você já consegue ver por essa característica o quê? Que quem é mexeriqueiro, fofoqueiro, não guarda segredo. Porque você vai abrir a boca para ele para contar alguma coisa, ou porque você vai confiar nele, sendo que se ele está falando do próximo, ele pode falar sobre você. Agora, se você conta algo para uma pessoa que é fiel de espírito, ela vai manter em oculto, não vai contar. 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. Um detalhe importante aqui, ó, Salomão, quando ele tomou o poder, ele reuniu todo o conselho do pai dele e também selecionou novas pessoas. Para quê? Para que o juízo dele suceda bem. Então, uma das características de sabedoria é a multidão de conselheiros, por causa desse versículo aqui. Então, não havendo sábios conselhos, o povo cai. De novo, o governo. Vamos se dizer que eu estou falando agora com um vereador, um governador, ou quem sabe um futuro presidente da nossa nação. Ou você que está aspirando a entrar dentro da política, para assumir algum cargo aí no seu bairro, na sua cidade, o que seja. Quando você tomar o poder, é necessário que você se cerque de pessoas que são sábias, para que você tenha uma conduta sábia e direção sábia. Por isso que muitas vezes, algo sobre política aqui, ó, que você já deve observar. Tem um parlamento, certo? Então, uma pessoa foi eleita, um novo presidente da república. Ela muitas vezes, dentro da Câmara, tem um parlamento. Se a primeira atitude dessa pessoa que está no poder é colocar pessoas do partido dela para assumir as cadeiras, para que ela seja a maioria dentro das decisões que é cabível lá dentro. Então, o presidente, por mais que ele seja a figura principal de um país, ele não toma as decisões sozinho. Ele sempre é cercado de outras pessoas e ele tem a preferência de ser pessoas do partido dele para que ele possa ter o domínio por completo, mas em muitos casos ele já entra com a metade da bancada sendo de outras pessoas e ali quando ele vai propor algo tem que ser apurado se vai ou não vai. É a mesma coisa em qualquer outro cargo da política. Você pode prometer mundos e fundos. Só que quando você chegar lá, cara, você vai ter pessoas que às vezes não são aliadas a você, que vão vetar aquilo que você tem porque elas têm outros interesses. Vou dar um caso aqui. Tá? O Tiririca em si, ele foi eleito, legal. Ele foi com aquela imagem lá do palhaço. E aconteceu, foi. Pior que tá, não fica. Ele foi eleito. Por mais que ele seja motivo de chacota, ele apresentou alguns projetos interessantes lá dentro. Depois você faz uma pesquisa aí. Só que grande parte deles não foi aprovado. Por quê? Porque não basta ele querer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Tem que passar por um parlamento e a maioria ganha. E aí, voltando aqui para o foco desse versículo, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Por isso que dentro da política, quando uma pessoa é eleita, ela já tenta levar a bancada dela para assumir as cadeiras. Para que seja a maioria, e lá dentro ela tira conselhos retos de acordo com o interesse do partido. Sempre que você for tomar uma decisão, para não alongar isso, se reúna com pessoas sábias, mais sábias que você. Às vezes que têm mais resultados que você ou
tem o resultado que você busca dentro daquela decisão que você vai estar. Escuta cada uma delas. Você vai ver que a decisão que for unânime, em muitos casos, é a decisão que você tem que tomar. 15. Vamos lá. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança está seguro. O que significa isso, Douglas? Se você assume uma dívida de uma pessoa que você não conhece, você vai sofrer severamente. Mas o que evita a fiança estará seguro. Então, se você. O que é o estranho, cara? Que não tem convívio com você, que não conhece você, certo? É uma pessoa altamente estranha. Ela chega para você, mas conhece você de vista e fala assim: pô, você pode pagar essa dívida para mim? Você pode fiar essa dívida aqui para mim? Essa dívida se torna para você, cara. E aqui está escrito que, de certo, você sofrerá severamente pela fiança que você tomou de uma pessoa que é estranha. Então, resumindo, cuida da sua vida. Não entre em problemas que você não conhece. Tá? Não entre em problemas que não são seus. Porque isso pode te trazer muitos problemas. Mas o que evita a fiança está seguro. 16. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Então você percebe aqui que é a mesma energia, tá? Uma mulher que é graciosa, ela guarda a sua honra da mesma maneira que os violentos guardam suas riquezas. Um extremo cuidado com extrema segurança são os dois casos aqui. A mulher graciosa, bonita, guarda a sua honra com a mesma energia, com a mesma proporção que aquele que é violento guarda suas riquezas. O que isso significa, Douglas? Uma pessoa que ela é violenta, quando você vê as riquezas dela, ela guarda como se fosse a honra dela de uma mulher. Bem básico isso daqui. O homem bom cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Isso é sobre o que, Douglas? Saúde, cara. Saúde. Querendo ou não, você tem que entender que você é o templo do Espírito Santo, certo? Então, para você também viver muitos dias, cara, você tem que saber o que você come. Você tem que exercitar o seu corpo para que você possa se manter ativo, forte, produtivo, exercendo o que Deus chamou você para fazer. Então, aqui é diferente da lascívia, tá? Só para não falar que é vaidade, luxúria e tudo mais. Aqui é um cuidado que você tem que ter, cara, com você mesmo. Cuidar da sua aparência, cuidar da sua saúde, de maneira que isso te ajude a você ter mais disposição, mais energia, ter, certo, agora falando para homens, para que você possa defender a sua casa também. Tá? Então, se você quer cuidar do seu corpo, tem uma razão por trás disso. Tem uma razão por trás disso. Agora, já fala, se você não cuida do seu corpo, o que a Bíblia está chamando você? Você é cruel, cara. Você é cruel. Se você não cuida de você mesmo, você está sendo uma pessoa altamente cruel. Nossa, Douglas, que exagero é esse? Cara, se o seu corpo é sua ferramenta de locomoção, de criatividade, de gerar receita, de gerar energia, de gerar segurança, para N fatores, e você não cuida disso, e dá mais atenção para outras coisas, você está sendo cruel. Porque, querendo ou não, é o seu principal ativo. Então você tem que pegar e cuidar do seu corpo. Em questão de exercício, boa alimentação. É isso. Continuando, 18.
O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. O ímpio faz obra falsa, certo? O que é uma obra falsa, Douglas? Parece ser, quando você vai ver, não é. Como que você vai ter discernimento de que uma pessoa ela é boa para me seguir ou não? Que eu devo ou não escutar o conselho dela? A vida dela mostra os frutos que ela tem. No caso da pessoa falsa, do ímpio aqui, a obra dele é falsa. Ele até aparenta ser algo. Quando você vai analisar, não é. E aí você já vê, é falso. Logo, essa pessoa é o quê? Ímpia. Toma cuidado. Toma cuidado. Com as pessoas que você admira, com as pessoas que você tem referência, analise os frutos. Isso provém do quê? Isso está vindo da onde? Isso é verdadeiro? Se não for, você já captou o coração dela. Agora, mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. Plantou justiça, colhe recompensa. Plantou justiça, colhe recompensa. Sempre continue, de todas as maneiras possíveis, semeando. Com a justiça encaminhada para a vida, assim o que segue o mau caminho vai para a sua morte. Então, de novo aqui, ó, aquele diálogo que está tendo sempre. Quem é justo tem vida. Quem é justo, sincero, mantém vida. Agora, quem segue pelo mal vai encontrar a morte. Básico, básico. 20. A abominação ao Senhor são os perversos de coração. Mas os de caminho sincero são o seu deleite. De novo, isso daqui é repetitivo, é massivo. Você viu que lá no início também fala sobre isso. Só que aqui é de uma outra colocação. De novo, quem é perverso de coração, Deus o quê? Abomina. Mas o que anda em caminho sincero, Deus se alegra. Aqui está mostrando claramente o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. São coisas básicas. O que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Justiça, sinceridade. O que não agrada a Deus? Pessoas ímpias, perversas. Escolhe seu caminho. Qual caminho que você quer seguir? Qual caminho você quer seguir? Às vezes você acha que você está seguindo um caminho e esse caminho é perverso para Deus e ele vê você como uma abominação. Não você, mas as suas atitudes. E tem muitas pessoas que você considera que sejam erradas, mas elas estão andando no caminho certo. E Deus vai continuando abençoando. Às vezes uma pessoa pode ser fechada, séria, reta, pô, se ensina ou não e você fala assim, pô, chato, pessoa horrorosa. Só que ela tá agradando muito mais a Deus do que uma pessoa que é alegre toda hora, ri toda hora, mas nas suas atitudes tem abominação, tem perversidade, tem violência. Então lembre-se, você entender o que o coração de Deus quer e gosta, faz você prolongar a sua vida. E de quebra, você atrair bênçãos, prosperidade nos seus caminhos. 21. Ainda que junte as mãos, ou seja, peça, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Então, uma pessoa que é má, mesmo que ela peça perdão, cara, ela vai sofrer as consequências daquilo que ela fez. Não adianta. Mas a semente, aquilo que planta o justo, será liberado.
De novo, quando é falado aqui, ó, dentro da Bíblia de semente, você pode colocar a geração também, os filhos, tá? Do justo serão liberados, será liberado. Avançarão. Tudo aquilo que o justo plantar, avançarão. Terá liberdade de avançar. Esse daqui, esse daqui é forte, hein? 22. Como a joia de ouro no focinho de uma porca, assim é uma mulher formosa que não tem descrição. Douglas, explica pra mim aí, coloca no português aí. Vou imaginar um porco. O porco, ele é o quê? Podre. Ele é podre, é fedido e você encontra lá uma joia. Não casa muito, né? Não casa muito. É o mesmo jeito. O que adianta uma mulher ser bonita se ela não mantém a sua honra? Do que adianta você ser linda, bela, se você não manter a sua honra? Nada. Não adianta nada. É a mesma coisa de um porco, como está escrito aqui, que tem no focinho uma joia de ouro. É até bonito. Mas se não mantém uma honra, está no lugar errado. Então não adianta você ser bonito ou bonita, belo ou bela, se você não mantém a honra. 23. O desejo dos justos é tão somente para o bem. O desejo de todo justo é só para fazer o bem. Mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. O justo, você acabou de ver que o desejo do justo só tem que ser para fazer o bem. Agora, o desejo do ímpio sempre procura contrariedades. Douglas, o que significa contrariedades? Coisas contraditórias, coisas que não têm uma coisa definitiva, sim, sim, não, não. Tendenciosas. Coisas que não provêm de algo que é bom e reto, já sofre uma consequência muito grande. Então, se você vê uma pessoa, né? Você tá ali com a pessoa, uma reunião, vamos decidir uma coisa. Se uma pessoa, ela vai para um caminho que é somente para o bem, ela é justa. Agora, se há uma pessoa que a decisão dela, o que ela colocou na mesa, é para um caminho perverso, de confusão, que é contrariedades, confusão, contraditório, ela é ímpia. Não se acerta com ela, não fecha com ela. Ao que distribui, mais lhe será acrescentado, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. De novo. Ao que distribui, mais se lhe é acrescentado, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Isso daí entra naquilo que a gente tem falado muitas vezes durante toda essa série de provérbios. Quando Deus vê, e Deus vai fazer investimento em você, você administra, multiplica, e aquilo que você tem, você compartilha. Deus vai continuar investindo em você. Quando Deus coloca algo na sua mão acima da média e você só quer guardar para você, o que vai acontecer aqui, ó? É para a sua perda. Então, não adianta você ter o interesse, o intuito de você ser uma pessoa próspera, se você só pensa que aquela riqueza vai te beneficiar. Porque quando Deus investe muita coisa numa pessoa, é porque ele sabe que essa pessoa sabe distribuir e alocar em vários lugares, em várias necessidades. É capacidade, cara. É a mesma coisa que eu falei no capítulo 10. Se você olhar Elon Musk, Jeff Bezos, eles são pessoas que ajudam
a humanidade, o mundo inteiro, com os serviços dela. Logo, ele tem essa energia de troca. Então, cara, você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ser uma pessoa rica? Usa da sua habilidade para servir o maior número de pessoas possível. Que o retorno disso vai fazer você ser próspero. E aí você aplica mais coisas, mais conhecimento, vai indo. Uma coisa que é muito interessante dentro da cultura norte-americana é que eles não ficam pensando em fazer algo. Por exemplo, eu vou criar uma garrafa e vou vender no meu bairro. Não. Tudo o que o norte-americano ele vai fazer, ele já pensa. Eu vou fazer essa garrafa, mas eu vou vender para o mundo. Ele já tem na cabeça deles o princípio de governo. Se você acha que os norte-americanos eles se preocupam com culturas que são de outros países, ou até um pouco deles lá também, de outras regiões, está completamente enganado. O olhar deles é para com eles e eles sabem que eles são uma nação que serve outras nações. E tudo o que vem deles tem que ser bom. Já nós, brasileiros, a gente tem, e outros países também, tá? Nós pensamos em criar algo apenas para o nosso bairro, apenas para a nossa cidade. Quando a gente vai falar da Apple, no caso, o Steve Jobs, ele pegou e criou algo, o celular dele na garagem da casa dele. Na verdade, não foi o celular, perdão. Foi o computador dele na garagem da casa dele. Só que ele sabia que aquele computador era para nações. E hoje ele é o que é. Então você, está me vendo nesse exato momento, que é empreendedor, quer começar um negócio, pense em pegar e servir nações com o que você tem. Outra coisa que você vai ver mais à frente, mas eu acredito que está no livro de Eclesiastes, é o seguinte, que o próprio Salomão, ele vai lá e fala assim, ó, você pega o pão e joga na água, você não sabe qual que vai retornar. Mas ali ele está falando unicamente do que? De você pegar aquilo que você tem e você distribuir. Naquela época, para você fazer negócios, você tinha que pegar os barcos da época, colocar mercadorias, levar um negociador, chegar numa terra distante e negociar aquilo. E aí esse negociador vendia a mercadoria, voltava com dinheiro e voltava para Salomão. Então Salomão ele não pensava unicamente em fazer negócios com o povo de Israel. Não, a gente é o povo, o dinheiro só vai ficar aqui. Não. Inclusive os casamentos dele foi uma escolha muito terrível que ele fez. Mas os casamentos dele foram para manter alianças comerciais com os outros países. E aí aumentava o poder, porque você pensa assim, cara, Salomão, ele tem como esposa a filha dos grandes reis do mundo. Quem gostaria de se levantar contra Salomão? Ninguém. O sogro dos caras era bravo. Só que aí está o problema. Ele confiou a segurança dele, do povo dele, do reinado dele, nas mãos de homens, de reis, de poderosos, ao invés de Deus. E isso fez com que ele fosse para um caminho de declínio. Sendo que todo reinado de Davi foi na segurança da mão de Deus. Essa foi a diferença. E Moisés, já falei outras vezes, ele falou de como seria os reis do povo de Israel. Ele colocou lá, não se envolver com mulheres estrangeiras. Salomão com certeza ele viu, mas ele teve uma escolha no coração dele, né? Triste. Então aqui, ó, princípio, tá? Então só para finalizar. Você que vai criar algo, você que também está ensinando,
Cara, faz seu conhecimento pensando em distribuir para as nações. Mesma coisa dos YouTubers. Eu tenho que falar, cara, eu tenho que falar. O MrBeast, que é o maior YouTuber no ano de 2024, durante algum tempo, o que ele fez? Quando ele expandiu o poder dele, ele pegou e criou canais em outros países, com a tradução de outros países, ele implementando o conhecimento dele, SEO, para que dublassem os conteúdos deles para a língua de outras nações. Logo, o MrBeast, ele não só ficou conhecido nos Estados Unidos, de onde que ele veio, ele é mundialmente conhecido e ele tem riquezas por todo mundo. Então pega esse princípio aí da distribuição, tá? 25, estamos acabando. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. A alma generoso prosperará. O que significa isso? Quanto mais generoso você for, mais você vai prosperar. Entenda, quanto mais generoso você for, mais você vai prosperar. E aquele que atende, aquele que cuida, também será cuidado. Douglas, explica para mim entender. Como que eu vou ser generoso? Cara, vamos se dizer assim, ó. Exemplo um pouco básico, tá? Dentro da sua casa aí você tem mantimentos para manter você e mais 3 pessoas. Só que você é solteiro. Aí chega uma pessoa e vai: oi, tudo bem? Tudo bem. Você pode me dar um alimento? Aí você vai lá e fala: não posso não. Sendo que você tem mais do que o suficiente. Quando você tem o ato contrário de dar o que você tem lá, na mesma proporção que você vai receber, isso daí tem uma coisa bem interessante também. Quando você for dar uma coisa para uma pessoa, quando você for dar algo para a pessoa, dê algo que você vai consumir e não o resto que você não vai consumir. Quando você dá aquilo que você vai consumir, você já consome, uma pessoa necessitada, aí acontece isso daqui, ó. Você prosperará. A alma generosa prosperará. Porque você dá aquilo que você tem, certo? Mas lembrando, como eu disse no caso, você tem mantimento para manter mais 2 pessoas, só que você é solteiro. Uma pessoa pediu para você e você dá, você prospera. É a generosidade. Quanto mais você dá, mais você avança. E aquele que atende, ou seja, cuida, dela também vai ser cuidado. Básico, 26. Ao... 26. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Mais bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa. Mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Explica para mim, Douglas. Isso daqui lembra muito José do Egito e o atual governo e outras coisas que aconteceram aí, tá? Como assim, Douglas? Presta atenção, ó. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa. De novo, governo. Você tem um patrimônio. E você sabe que, com esse patrimônio, se você oferecer para as nações, você tem um lucro maior que você vai ajudar o povo. Só que você está mantendo. Na hora errada, no momento errado. O povo vai lá e vai te amaldiçoar. Mas, bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Por que eu falei sobre o José do Egito? Porque o José do Egito, ele reteve no momento certo, mas quando foi para vender, ele vendeu. E ele abençoou a cidade dele. O Egito. O Egito
foi a nação com o governo de José mais próximo daquela época. Por quê? Ele fez isso daqui, ó. Mais bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Ele vendeu na hora certa. Ele guardou a porcentagem certa. No momento certo ele vendeu. E todas as nações vieram até ele. E conta até uma questão bem interessante que aconteceu, tá? Qual é essa questão interessante que aconteceu lá, Douglas? Aconteceu o seguinte. As pessoas, no começo, elas tinham dinheiro. Elas deram dinheiro. Show. Acabou o dinheiro delas, elas ofereceram gado. Show. Acabou o gado delas, elas ofereceram a casa delas. Show. Acabou tudo para elas, elas se ofereceram para trabalhar. Isso é um princípio poderoso. E é isso que muitos governos eles buscam, principalmente o comunismo, tá? Porque quando você não tem patrimônio, você não tem mercadoria, você não tem moradia, você vira o quê? Mas vamos continuar aqui. Com certeza você já entendeu. E aqui, usando o caso do José do Egito. Guarde na época certa. Você está tendo muito lucro. Pega uma porcentagem e guarda. No momento certo, quando você vê que está tudo em crise, você vende. E aí você vai ter poder. Foi isso que o José do Egito fez. Na época de abundância, ele pegou, guardou uma porcentagem e deixou no celeiro. Na época das vacas magras, a nação, todas as nações estavam com fome. Vieram até o Egito para consumir o que o próprio José do Egito tinha para oferecer. Logo, aquele povo ficou muito forte. Os egípcios ficaram muito fortes ao ponto de ser a nação mais poderosa abaixo do governo de José do Egito, estava sob o comando do Deus de Israel. O que cedo busca o bem, busca a favor. Mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Quem buscar o bem vai colher favor, mas aquele que procura o mal vai colher o mal, isso vai vir logo até ele. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Então, se você confia nas suas riquezas, nos seus patrimônios, nos seus bens, cara, você vai cair. Confie em Deus, porque Ele te capacitou, Ele te deu tudo isso. Não coloque a sua segurança, os seus bens. Coloque essa segurança no Senhor e saiba administrar o que Ele colocou na sua mão. Mas os justos reverdecerão com a folhagem. Aqueles que forem verdadeiros, não importa qual seja a estação, eles vão florescer novamente. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Isso daqui significa o quê? Vamos colocar um exemplo. Numa casa tem dois irmãos. Numa casa tem dois irmãos. Aquele que perturba a casa, que dá mais problema e tudo mais, ele vai herdar o vento. Porque os pais vão olhar e vai falar assim, esse não está apto ou apta para herdar aquilo que a gente construiu. E o tolo será servo do sábio de coração. Então aquele filho que tiver mais juízo nesse caso que eu falei, ele vai herdar. E o irmão que é tolo será servo daquele que tem um coração sábio. Tá? Então você aí, ó, filho ou filha, tem lá mais os seus irmãos aí.
Se você só causa problema dentro da sua casa, se você só está causando problema dentro da sua casa, você não vai herdar nada, porque você não vai ter capacidade ou sabedoria o suficiente para ser confiado pelos seus pais como herança para você. E saiba que aquele seu irmão que tem mais juízo, mais sabedoria, que não dá problema, já ganhou pontos na herança dos seus pais e os seus pais colocará na mão dele as riquezas dele e ele vai administrar. Logo, você vai ser servo do seu irmão, tá? Você vai ser servo do seu irmão. Ah, Douglas, mas eu tenho minha casa, papapá, papapá. Tá, legal. Só que no dia que você tiver dificuldade, vai ser para esse irmão que você vai correr. A não ser que você busque a Deus e se corrija nos seus caminhos. O fruto, 30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O fruto do justo é a árvore de vida. Então, os seus resultados, eles são frutos. Quando pessoas sábias pegam das suas sementes, do seu aprendizado, do seu conhecimento e aplicam na vida delas, isso se torna árvores. Então, um conhecimento básico que você tem que ter é você sempre pegar conhecimento de pessoas que têm um bom fruto, bons resultados. Que isso fará com que aquele conhecimento que você pegou dessa pessoa, quando você plantar, gerará árvores de vida e resultados como a delas. E o que ganha almas é sábio. O que ganha almas, o que seria ganhar almas? É aquele que ganha personalidades, ganha pessoas. Sendo justa, tá? Então esse daí é o princípio. Sempre que você for pegar o conhecimento de alguém, conhecimento, sabedoria, inteligência, que são as sementes, saiba qual é o resultado dessa pessoa. Qual é o resultado dessa pessoa? Se for bons, quando você pegar esse conhecimento e plantar, será como árvore de vida. Frutificará, dará resultado, porque de onde você pegou é de procedência justa. E o que ganha almas é sábio, o que ganha personalidades, o que ganha pessoas é sábio. Se você tem pessoas para ouvir o que você tem para falar, óbvio que você tem que ser uma pessoa, né, altamente com bons frutos, com certeza você vai atrair muitas pessoas até você. E você é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio o seu pecado. Então aquilo lá que você fala assim, ó, daqui é bem interessante, tá? É muito interessante. Tem muita pessoa que fala assim sobre a salvação. Nossa, que Deus venha logo, que eu vou ficar tranquilo, tal, 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 tal. Cara, as coisas que Deus tem para sua vida, ele vai te dar em vida. Muitas vezes uma pessoa que tem essa inclinação de falar dessa maneira, tipo assim, não, quando Deus vir, todas as coisas vão mudar, papapá, papapá, papapá. É porque é uma pessoa que ela não se preocupou em ter resultados em vida, plantou. E outra, tem uma diferença da salvação para o reino. Deus vai entregar essa terra que você está vivendo agora nas mãos de pessoas que reinaram em vida, segundo o que Deus deixou. Deus, está escrito lá, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eis que vocês foram eleitos para ser reis e sacerdotes. Os que vão herdar essa terra, são aqueles que simplesmente tomaram comando em vida, exerceram a cultura do reino em vida, e em vida eles vão colher.
Se você está esperando para você colher algo na sua vida depois da sua morte, cara, tem certos lugares que as pessoas vão sentar, que está escrito em Apocalipse, que são lugares de honra para pessoas que, dentro da vida delas, cumpriram o chamado delas. E outras para outras. Deus vai dar segundo a capacidade. Deus, você tem que entender. Deus, ele é justo. Deus, ele sempre é justo. Só que é assim, cara. Ele também é um Deus que não cria você com uma cópia de outro. O que você quer dizer com isso, Douglas? Para mim entender. Eu não sou uma cópia de outra pessoa. Eu quero dizer para você que é assim. Deus, ele dá 24 horas para todo mundo. Ele dá capacidade para todo mundo. Ah, mas eu vim de uma tal situação. Cara, onde você está não determina quem você é. Ele vai colocar algum talento lá dentro para que você possa multiplicar. E aí, conforme você vai crescendo, ele vai te capacitando cada vez mais. Mas aquilo que você tem nas suas mãos, você tem que pegar e fazer o seu melhor para frutificar. Quando ele vê que você tem capacitação, ele vai lançando ainda mais. Quando eu falo sobre os lugares na mesa, é justamente sobre isso. É que Deus vai ter uma mesa para pessoas que fizeram tudo o que tinham que fazer em vida, que ele chamou para fazer, estabeleceu o reino dele em vida, vai ter um lugar. Pessoas que só aguardou ele vir e não fizeram nada, vai ter outro lugar. É diferente. Então, às vezes você tem um conhecimento, um talento, uma habilidade, e você pode multiplicar, ensinar outras pessoas, instalar outras pessoas e você guarda para você. Você acha que você vai sentar na mesma mesa do que aquelas pessoas que, com aquele talento que Deus colocou dentro do coração delas, que está toda hora multiplicando, ensinando, trabalhando, implementando, preparando os caminhos do Senhor, vai ser dois lugares diferentes. Dois lugares diferentes. Qual lugar que você quer estar? Qual é o lugar que você quer estar nessa mesa? Estão vendo aqui, ó. E lembrando, né? Eis que o justo recebe na terra a retribuição. Você fez aqui, você vai pagar aqui. Do mesmo jeito que o ímpio, ele vai colher o pecado. Então, finalizando aqui, procure ser uma pessoa que tem boas obras. Se, estamos no fim do mundo. Maranata, ora vem Senhor. Sim, mas a gente vai fazer em vida. Enquanto ele não vem, a gente vai dar o nosso melhor para preparar o caminho dele. Vamos colocar educação, vamos colocar ensino, vamos colocar a cultura do reino aqui. Muito bom. Vamos fazer isso. O mundo está acabando. Pô, acertou lá o acordo dos judeus com os árabes. O anticristo se levantou. Putz, vamos correr. Continua fazendo o que Deus chamou você para fazer. Porque aí ele vai estar vindo. Só que na hora que ele vai estar vindo, ele vai separar o joio do trigo. Separou, ele vai te dar o garladão. E outro, no milênio de Cristo, está escrito lá em Apocalipse, que esses que reinaram em terra, os mansos, nas bem-aventuranças tem muito isso. Os mansos, os humildes, governarão a terra. Os capacitados governarão a terra. Só que assim, eles passaram em vida trabalhando para isso. Quando chegar a Deus, eles só vão ser potencializados. Então, se você não faz nada, Deus não vai potencializar nada em você. Agora, se você fazer alguma coisa em vida boa, quando Deus vir, ele vai potencializar você. Ok? Então, esse daqui foi o capítulo 11 de Provérbios. Espero ter contribuído. Deixa seu like aí. Dúvidas você coloca aqui embaixo. Todo sábado aí, com a bênção de Deus, a gente vai estar aqui ensinando um pouquinho sobre a palavra, com o meu conhecimento. Já digo, não sei tudo, mas tudo que eu tenho, eu oferto aí para você. Você é livre para comentar, você é livre para curtir, dar dislike, fazer o que você quiser. Mas uma coisa é certa. Se você tem alguma objeção com aquilo que eu estou fazendo, eu sugiro que você faça uma live, pegue e crie conteúdos na internet, no YouTube, no Instagram, se posicione.
em prol do reino, para que a vontade de Deus seja estabelecida. E aí eu posso estar aprendendo com você e vice-versa. Agora, se você me criticar e você não tiver fruto, não estiver fazendo nada, não é válido para mim, não é válido para o reino. Então, se você quer me criticar, também seja uma pessoa que se expõe, se posicione. Legal? Então é isso. Desejo para você do fundo do meu coração bênçãos, vitórias, um excelente descanso. Hoje é sábado. E um bom final de semana. E até breve, no próximo sábado, se Deus quiser. Abraço.